Pessoal, estamos de volta, prometemos a vocês ontem aqui, Maxwell Flor, que é presidente do sindicato aí, do pessoal dos postos de combustíveis, está aqui com a gente para conversar sobre essa questão. É um tema delicado e que afeta a população num todo. Perguntei para ele, você quer vir perguntar em momento algum, ele se esquivou, falou, quero, e faça a pergunta que você quiser, porque a gente precisa falar também. Então está aqui, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de vir aqui com a gente, Maxwell. Boa tarde, Miguel. Eu agradeço a oportunidade, quero dizer que você ganhou uma fã. Você já tinha uma fã, ganhou uma número 1, porque depois você me chamou de Lindinho no outro programa. Minha mãe ficou mais fã ainda de você. Coisa boa. Ainda bem que eu chamei de Lindinho, né, Marcelo? Não, exatamente. Não, porque quando eu cheguei aqui, o pessoal que trabalha aqui falou, olha, o rapaz do sindicato já está aí, ele é bem bonito mesmo. Eu falei, pois é, por isso que eu chamei de Lindinho. Mas, Maxwell, da parte, Miguel, pois é, seja bem-vindo, meu irmãozinho. O assunto é delicado e eu não posso me furtar de fazer perguntas para você, que há muito tempo que a gente tem dúvidas. Primeiro, essa semana que a gente foi surpreendido a partir de segunda-feira com o preço de R$ 6,89 da gasolina. Por que R$ 6,89, Maxwell? Certo. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro para o consumidor, para a sociedade, que o Sindipostos ele não controla os preços de seus associados, Miguel. O preço é livre e cada revendedor ele pratica o preço que achar conveniente. O que é que a gente percebeu, eu como revendedor, de janeiro para cá? O cenário foram de promoções, postos fazendo promoções. Você vê que hoje a gente tem postos de R$ 6,89, mas eu encontrei postos ainda abaixo de R$ 6, praticando 5 e pouco. Então, é o momento. A gente sabe que aqueles postos que estão ali nas vias que levam às praias, que são postos que têm um fluxo maior, aumentado nesse período de veraneio, ele não precisa mexer no preço dele. Mas aqueles postos que estão digamos, um posto que eu opero, ele está ali fora da zona das praias. Ele tem as suas vendas prejudicadas. E aí, o que é que eu preciso fazer para estimular a venda? Como qualquer negócio, eu preciso fazer uma promoção. Agora, o preço da gasolina é combinado? Não, jamais. Isso seria um cartel e isso é proibido. Mas por que é o mesmo preço, homem de Deus? Isso é uma ótima pergunta também. R$ 6,89, vamos até a vírgula, mas deixa eu lhe dizer, centavos. Eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Vamos pegar os postos aqui, um exemplo da Prudente Moraes. Vamos dizer que tem 4 postos. Se eu tenho 3 postos com o mesmo preço e o mais barato, você vai abastecer em qual? O mais barato. Pronto. Mas então, nunca tem o mais barato. Não, mas é isso que eu lhe digo. É a própria concorrência. O CAD mesmo, que é quem estuda a questão, que acompanha e controla a questão dos preços de concorrência, ele já disse que na questão de preços similares não quer dizer que seja uma combinação, e sim um sinal de concorrência, Miguel. Porque no momento que você escolhe o posto mais barato, eu sou vizinho dele. A tendência é que eu acompanhe. Mas assim, entenda, hoje, por exemplo, você citou e é verdade, nós temos parte dos postos vendendo a gasolina a R$ 6,89, nós temos vários postos ainda vendendo, inclusive, abaixo de R$ 6, né? O Posto Amigo aqui na Integração e tantos outros ali, o pessoal ali Nova Cidade, em frente ao Detran, no Carrefour da Zona Norte. Mas a gente sabe que, fatalmente, na próxima semana vai estar todo mundo com o mesmo valor, R$ 6,89. E isso eu me intrigo, porque eu não consigo entender como é que chega até o centavo ser igual. Se não é combinado. Não é combinado. E você pode pesquisar. De fato, às vezes a gente tem essa percepção de que está tudo alinhado. Mas basta você olhar ali no aplicativo Nota Potiguar, que você vai ver que vai ter posto sempre com preço diferenciado. É inevitável. Sempre vai ter alguém que vai estar praticando um preço diferente. Mas, por região, a tendência, de fato, vai ser sempre essa, que o preço seja uniforme. E não é característica de Natal, não, Miguel. É uma característica do mundo inteiro. Porque, me diga, qual outro produto, qual outro segmento, isso aí vale uma reflexão, que tem o preço exposto numa placa de preço para o consumidor passar e verificar e comparar. Nenhum outro setor tem essa facilidade. As placas são todas iguais, Maxwell. Vai ficar tudo igual, 6,89. Mas isso é a característica, Miguel. Por quê? Porque você está comparando ali ao vivo. Você, para saber o preço de um Tilenol na farmácia, você precisa entrar nela e consultar. Ah, aqui está caro, eu vou na outra. E aí se torna um processo mais trabalhoso. O combustível não. O combustível tem essa facilidade. Você tem um Nota Potiguar para comparar. E aí, volto a dizer, não está sempre R$ 5,89. Você vai olhar ali no Nota Potiguar, é uma ferramenta que o governo oferece,
que vai facilitar a sua pesquisa. Agora, muitas vezes pode ser que não vale a pena você abastecer num posto que esteja mais barato pela distância que você está. A gente, essa semana, a gente teve uma matéria que você participou. E existe uma previsão de aumento de combustível, com o ICMS dos postos, que vai entrar em vigor agora em fevereiro. E você falou desse ICMS. O ICMS do Estado vai vigorar a partir de março, acredito eu, que não influencia na gasolina, que o ICMS de vocês é diferente. Isso. Na gasolina e no etanol. Beleza. E no diesel. E no diesel. E você citou a questão também do dólar, que a gente viu aquela disparada que deu. Só que a gente vai ter, quando colocar em prática, que deveria ser colocado dia 1º, o aumento do ICMS dos combustíveis, na teoria, o que está sendo anunciado no Brasil todo, é que a gasolina vai subir 10 centavos Perfeito. por litro. Não é isso? Isso. 10 centavos por litro. Beleza. E o dólar estava 6,20, a gente sabe que hoje ele está abaixo de R$6. Sempre ouço de vocês a justificativa em relação à questão do dólar. Tem uma coisa que a gente poderia puxar para poder, o tal do Brent, aquela coisa toda, do dolarização, mas o dólar baixou. O dólar, que estava 6,20, está abaixo de R$6. E a gente não vê o pessoal falar, gente, vamos baixar a gasolina aqui que o dólar baixou. Quando baixa, você diz que é uma promoção de vocês. Quando tem véspera de eventos específicos, Natal, Réveillon, Carnaval está chegando aí, já está todo, como diz o Matuto, todo arrupiado, vai subir o preço. E é uma coisa que vai todo mundo junto para um lado, todo mundo junto para o outro, e a gente continua ouvindo que não existe uma combinação de preço. De onde veio esse aumento? Você já falou que é a promoção que estava tendo. Mas de onde veio esse aumento que está relacionando ao dólar e o ICMS? Aí vamos voltar um pouquinho, rebobinar a fita. A cadeia de combustíveis, ela começa na refinaria. Refinaria, vamos falar da Petrobras. A gente tem aqui a refinaria Clara Camarão, que vale salientar que ela hoje não está refinando, ela está importando o nosso combustível vendido pela refinaria Clara Camarão, Miguel, não sei se você sabia essa informação, ele vem todo de fora. Ela não está produzindo nem a gasolina e nem o diesel. O produto que a refinaria entrega hoje, pronto, que ela produz, é o querosene de aviação. Então, a refinaria produz e revende para as distribuidoras. Talvez esteja aí a chave da questão do preço. A distribuidora, ela compra a gasolina A, que é a gasolina pura da refinaria, compra o etanol das usinas. Faz a mistura desses dois produtos. O etanol, vale salientar, é o etanol anidro, não é o etanol que a gente vende na bomba. E faz a mistura desses dois produtos e vende para os postos. Isso, o que eu falo, e você pode confirmar depois, Miguel, no site da ANP. Toda vez, existe o gráfico lá, eu posso passar depois o link para você. Toda vez que o preço das distribuidoras sobem, dos postos também sobem. Quando as distribuidoras reduzem, o dos postos também reduzem. Então, a gente é o menor elo nessa cadeia. Mas está tendo aumento da distribuidora? Desde o início do mês. Se você for olhar, o da refinaria Clara Camarão, do mês passado para cá, já teve um aumento de praticamente 30 ou 40 centavos, salvo engano. O aumento de distribuidora não é o aumento oficial do governo, é isso? Não. É distribuidora. É a distribuidora, que ela compra ela compra da Petrobras, ela compra da refinaria privatizada, eu estou falando aqui do Nordeste, do Rio Grande do Norte em si também. E compramos da refinaria Clara Camarão, que, como eu lhe falei, ela importa. Então, de fato... É mais vantagem comprar na Clara Camarão ou em outras... Porque teve uma época, acho que o ano passado, que eu li alguma coisa a respeito, que estava mais vantajoso para vocês buscarem fora do que buscar na Clara Camarão. A diferença de preço hoje do produto na refinaria Clara Camarão para a Petrobras, que ela pratica lá na Paraíba, que é onde a gente normalmente é comparado, né, Miguel? De saída, já são 40 centavos. A mais aqui? A mais aqui. 40 centavos na refinaria. E são números públicos também que eu posso comprovar para você. Então, muitas vezes não é viável a gente ir pegar o combustível com maré, mas a gente depende da distribuidora. Se o meu posto é bandeirado, a Petrobras, por exemplo, a Petrobras que vai dizer, Maxwell, eu tenho combustível barato para você na Paraíba ou em Pernambuco, mas você vai ter que pegar lá. E aí, Miguel, eu vou comprar mais barato lá, mas eu vou ter o custo do frete. A diferença é grande da distância? De distância nem tanto, mas aí vem o problema logístico também. Quando você chega na Paraíba, as bases não têm uma estrutura que a gente tem aqui, são bases mais antigas de carregamento,
Então, ela não tem a tecnologia que a gente tem. Por exemplo, um caminhão, só para ilustrar, um caminhão, quando ele vai carregar com a tecnologia bottom, ele carrega por baixo. O motorista vai lá, acopla a mangueira e o caminhão, aquele combustível vai subindo. Lá ainda é a tecnologia top, que aí o motorista tem que subir no caminhão, se torna um processo mais lento. E a prioridade das bases da Paraíba são para carregar os caminhões da Paraíba. Então, a gente fica em segundo plano. Maxwell, tem muita pergunta chegando para a gente. Eu queria dividir aqui com o pessoal. Miguel, o dólar hoje caiu. O preço do combustível vai baixar também? Vamos, Pronto, Maxwell? é um detalhe que a gente precisa dizer. Você vai anunciar que vai baixar? Não. Infelizmente não, Miguel. Essa questão do dólar também é uma questão que a gente não controla. Por quê? Porque quando a distribuidora ou as distribuidoras fazem a compra no mercado internacional, que é o cenário aqui da gente no Nordeste, ela compra com antecedência de 30, 60, às vezes até 90 dias, para que esse navio chegue aqui. Então, às vezes, esse dólar é congelado. Eu não posso falar com precisão, porque eu não faço parte da cadeia desse elo da cadeia, mas é o que as distribuidoras repassam para a gente. Então, quando ele compra lá, o dólar estava alto. Chegou aqui, ele não tem como fazer mais baixo. Aí, volto a dizer, não é o que eu quero dizer, não, mas é o que eu escuto. Tá, mas o dólar baixou. Baixou, é para refletir daqui a alguns dias. Então, Entenda, você está porque- dizendo o seguinte, que você depende da distribuidora. 100%. Se ele baixar, você baixa. 100%. E como é que a gente vai saber se ela se baixou ou não? Não é desconfiando de você. Não, É eu para que a sei. gente possa ter um acesso a uma informação que você sabe que a gasolina está no topo de uma cadeia. Pronto, aí eu vou dizer outra informação. Você pergunta quem pode me defender? Que você já disse que os órgãos de defesa não atuam. Eles são bastante atuantes. E eu quero dizer que, infelizmente, assim, não é divulgado, mas eles fiscalizam, eles multam, eles notificam, mas o preço é livre, Miguel. A verdade é essa. Mas eles acompanham as notas fiscais e conseguem confirmar que aquele preço, Mas de fato, órgão fiscalizador, teve aumento. órgão fiscalizador, a gente não tem acesso a ninguém. E se você está dizendo que eles multam, que eles autuam, é porque detectaram algum tipo de problema. E na minha concepção, se o órgão que é pago pelo dinheiro público, vou citar o PROCON, ele vai num posto, ele autua, ele mostra que está trabalhando pelo consumidor, que é a obrigação dele fazer isso, e a gente não tem acesso, não está normal. E aí, tomando pancada direto. Porque a imagem hoje do PROCON é a pior que você possa imaginar. Para todo mundo é um cabide de emprego, aí você está me dizendo, não, mas ele vai lá e multa e autua. Ou seja, o PROCON está descobrindo problemas que a população deveria saber, porque ele é pago para defender a população, e que a gente não tem acesso. Mas aí eu vou dizer, muitas vezes eu vou usar o termo, de fato ele comete um erro. Porque quando o PROCON ele fiscaliza, algumas vezes, Miguel, o que é que ele diz? Ele chega, ele pede a última nota fiscal que você comprou. E pede a outra, após um anúncio de um reajuste, um exemplo. Para comparar. Então, ele está tirando uma fotografia de antes desse reajuste, desse preço anterior ao reajuste e do próximo, quando houve o reajuste. Por exemplo, vamos citar o que vai ocorrer agora no início do mês. Ele vai pegar a minha última nota fiscal de janeiro e a nota fiscal seguinte de fevereiro. Ele quer que tenha um aumento de 10 centavos só. Porém, Miguel, durante o mês de janeiro inteiro, eu tive reajuste de preço. Se ele olhar só essas duas notas, ele vai achar que eu fiz um reajuste abusivo. Mas se ele olhar o filme do mês de janeiro, ele vai ver que eu tive vários aumentos e que justificam o meu reajuste. Vamos aqui. Boa tarde, Miguel. Por que é que nós, do RN, produtores de combustível, pagamos mais caro? A Paraíba não é. E vende o produto mais barato. Luiz Antônio está perguntando para a gente do Parque Industrial em Parnamirim. Pronto, está relacionado àquilo que eu lhe falei, né? Hoje a nossa refinaria não refina. não refina, não produz. Vem importado, preço do mercado internacional. Dólar caro, barril de petróleo caro, enquanto a Paraíba está recebendo o produto da Petrobras, que está represando os preços, a gente sabe, isso está sendo bem divulgado na mídia nacional. A presidente da Petrobras já falou para o presidente que precisa fazer um reajuste. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas que, de fato, justifica essa diferença. Como eu falei antes, hoje, entre o que a Petrobras vende lá na Paraíba e o Rio Grande do Norte vende aqui, é 40 centavos na refinaria. Depois de amanhã, dia 1º, isso é depois de amanhã, dia 1º, sábado, a gente, nacionalmente, vai ter um reajuste, porque o ICMS do combustível vai entrar em vigor. Nós temos hoje uma gasolina que fatalmente vai estar em R$ 6,89. Vai haver um reajuste em cima desses R$ 6,89 a mais?
É uma pergunta que eu não posso responder, porque, como eu falei no início da nossa conversa, o preço é livre para cada revendedor, Miguel. Eu não sei se o revendedor vai optar por repassar. Aí entra a questão da concorrência. Onde tiver uma concorrência mais acirrada, a tendência é que não se mexa. Maxwell, a gente está falando do mesmo segmento. Sim. Então, eu tenho um posto de gasolina, você tem um posto de gasolina, outras pessoas têm posto de gasolina, você está me dizendo que a concorrência é livre. Beleza. Durante muito tempo, pelo menos agora no ano passado, nós tivemos alguns postos aqui em Natal, eu poderia citar, mas vou evitar de citar nominalmente, que eles conseguiam segurar a gasolina abaixo de R$6 por muito tempo. Todo mundo estava vendendo a gasolina a R$6,69 e eles estavam segurando R$5,90, R$5,88, R$5,87. Se os custos são os mesmos, se os impostos são os mesmos, se a distância para buscar na refinaria é a mesma, por que esse pessoal consegue vender a gasolina mais barata e os outros postos não conseguem? Onde é que está a diferença? Miguel, aí o que eu posso dizer é que realmente eu não sei qual a marcha que cada revendedor faz para conseguir vender bem mais barato do que o mercado. Tu acha que ele está tomando prejuízo? Eu acredito que ninguém dá nada a ninguém. Uma das opções, ele conseguiu um volume muito grande. Nosso setor, ele depende do combustível, a gente ganha de fato uma margem reduzida. Isso não é mistério para ninguém, é uma das menores margens do setor de combustíveis que se pratica, por se tratar de um commodity. Então, se ele consegue um volume grande com esses preços mais baixos... o posto é desse tamanhozinho, comparado aos outros postos que são gigantescos. Custos mais baixos. Custo mais baixo. Aí você folha de pagamento, essa questão toda. Menos funcionário. Muitas vezes o cara tem ali 2, 3 frentistas, o custo dele com folha, com vale transporte... acaba ele conseguindo. Às vezes é ele que ele não tem uma estrutura de gerência, é ele que está ali na frente, acompanhando tudo, fazendo o recebimento da carga do combustível, fazendo o controle de caixa, entendeu, Miguel? Enfim, eu preciso dizer para você que eu estou tentando entender. Não, e eu estou aqui para... aberto para tentar entender, ainda não consegui entender. Eu peço paciência ao pessoal, talvez seja minha forma de pensamento, entendo a boa vontade, mas a gente está aqui para discutir exatamente isso. Tinha uma pergunta anterior a essa aí, Javu, acho que é Hugo Gomes, se eu não me engano. A gente faz essa e volta para lá. Miguel, pergunta ao presidente aí do Sindipostos por que o álcool e o GNV sobe quando a gasolina sobe também. Isso aí é uma coisa, desculpa, que a gente não consegue entender. Gasolina subiu. Beleza, e às vezes na refinaria tem uma diferença, isso sobe. Dificilmente diz que o percentual do aumento de gasolina vai ser o mesmo percentual do pessoal do álcool. Por que é que acompanha o mesmo aumento para o álcool? Assim, não é vantagem para vocês ter um álcool com preço mais competitivo? Vocês priorizam a gasolina? Por que tem essa... Volto a dizer, Miguel, nós somos o último elo da cadeia. Então, o etanol ele é comprado de quem? Das usinas. E as usinas, ela tem uma produção limitada. Entenda que, e hoje, quando você vai cotar, entra no site lá da Exalc, que é o órgão que acompanha o preço do etanol no Brasil inteiro, ele tem o preço em real e ele tem o preço em dólar. Hoje é tudo dolarizado por se tratar de uma commodity. Então, para o usineiro, ele está acompanhando. Quando a gasolina baixa, por qualquer motivo que seja, ele baixa o etanol dele também para ele controlar os seus estoques. Ele tem um estoque limitado e aí se a gasolina sobe e ele mantém aquele preço, ele vai vender esse etanol muito rápido, não vai durar a safra inteira e ele vai ficar sem produto. Então, a forma dele controlar é oferta e demanda. A gente está aqui conversando com o Maxwell Flor e na explicação, gente, o cenário para frente é o pior possível. Quero adiantar isso para vocês. Nós vamos ter um reajuste em cima do 6,89, agora dia 1º. O governo federal, através da Petrobras, já disse que os preços estão defasados. Deve colocar um outro aumento e para março a expectativa também é que a coisa não esteja bem. Eu espero que o ICMS do Estado, que vai entrar em vigor de 20% em março, não afete também a gasolina, já que estão dizendo que o ICMS da gasolina é separado do ICMS do álcool. Então, assim, o que deixa a gente preocupado é a gente ter de novo um 2022 voltando. Mas aí a gente já vem a questão que você já comentou agora, Miguel, que o dólar tem caído, né? Então a gente tem, como revendedor, a expectativa de que isso de fato chegue na bomba. Como? As distribuidoras precisam repassar essa redução para a gente. Mas a gente acaba não sentindo, infelizmente, isso. Mas veja, Miguel, que de fato é cíclico. Gasolina aumenta, gasolina baixa e a gente fica sempre ali naquela média, mas
espero que não Por que chegue. que na véspera de toda festa de feriado a gasolina sobe? Eu confesso que eu nunca percebi isso aí. Talvez seja alguma coisa que você tenha especificamente na sua rota, mas esse movimento não existe. Mas, Maxwell, toda véspera de Natal, véspera de Ano Novo, carnaval, véspera de carnaval vai aumentar. Eu estou te avisando que véspera de carnaval vai aumentar. Aí a gente tem que perguntar às distribuidoras, porque normalmente quando o nosso preço aumenta na compra, a gente tem que refazer o repasse. Tá. Se a distribuidora tem essa variação de preço e você depende do preço da distribuidora, a gente, toda vez que tiver um problema de duvidar, de ficar preocupado, a gente pode ter acesso ao que era antes e o que está depois da compra, na hora que aumenta o preço ou não? Antigamente, a ANP ela divulgava o preço das distribuidoras e divulgava o preço dos postos. Ela fazia essa pesquisa de ambas categorias e deixou de divulgar exatamente porque o CAD estava entendendo que aquela informação era muito sensível e que acabava prejudicando mais do que beneficiando o consumidor mesmo. Mas, Maxwell, estão colocando vocês, o pessoal dono de posto, sob suspeita. E você está me explicando aqui, por A mais B, a questão sua, do seu limite, do lucro que é assim, o imposto que é assim, que o dólar que sobe, que... Enfim, o que é que a gente está perguntando? Independente disso, até para poder tentar, de alguma forma, a gente mudar essa imagem a respeito da questão do dono de posto. Tipo assim, véspera de carnaval. Rapaz, Maxwell, subiu a gasolina, véspera de carnaval. Miguel, a distribuidora aumentou. A gente tem acesso a esse aumento da distribuidora? Você tem acesso a essas informações que eu tenho lhe passado. Barril de petróleo, você tem como acompanhar num aplicativozinho que monitora as commodities. Você tem como acompanhar a cotação do dólar. Informação fácil aí para todo mundo. Inclusive o preço da gasolina e do óleo diesel no mercado internacional também é fácil de você acompanhar. O preço do etanol anidro, que é adicionado na gasolina, eu posso lhe passar tudo isso para você ter essas informações online, Miguel. Porque o preço da distribuidora ela não abre, né? Cada uma tem a sua precificação. Mas os indicadores que fazem essa formação de preço, você vai ter acesso. Porque a impressão então, que a gente tem... Porque assim, desculpe interromper. Pois não. A gente, como revendedor, a gente questiona também. Porque eu quero comprar barato para vender barato. Qual a vantagem de eu vender caro? Quando o meu preço aumenta, minhas vendas caem. Então, eu prefiro vender barato. Hoje tem o cenário do próprio concorrente da gente, do mercado de combustível, que é o carro elétrico. Então, quanto mais caro eu vender, mais eu estou incentivando você a comprar um veículo movido a eletricidade, entendeu? Então, para a gente tem a certeza, o revendedor ele quer vender barato. Durante muito tempo, a gente alimentou uma ideia que parecia ser o que realmente acontecia, de que, rapaz, subiu o preço lá na 3R, que é a Clara Camarão. Aí a impressão que a gente tinha que os postos dizem, não, subiu na Clara Camarão, a gente está pegando lá, a gasolina vai ficar mais cara. Beleza. Não subia na Clara Camarão, o preço estava estagnado. Subia lá na distribuidora da Paraíba. Rapaz, porque a gente está pegando na Paraíba agora? A impressão que a gente tinha é que existia um conforto de discurso de acordo com o local que estava variando o preço. Por isso que eu estou perguntando sobre esse acesso. Entenda, gente, uma coisa que eu estou pedindo para ele é muito delicada e até entendo, é a gente ter acesso à questão íntima, né? Uma questão de passivos e ativos e aquele processo contábil que realmente fica difícil. Mas é porque eu estava conversando com eles antes de entrar no ar, a imagem hoje que o dono do posto tem é tão ruim que eu acho que a gente precisa arrumar uma forma de começar a desconstruir a cultura de que o dono do posto é oportunista, ganha mundos de dinheiro, que quando vem o feriado a gasolina sobe, quando o dólar sobe a gasolina sobe, quando o dólar desce a gasolina não desce, e a gente fica sempre nessa situação. Então, assim, é um processo. Porque o revendedor é quem está lidando diretamente com o consumidor na compra final. No processo final de compra, né? E o consumidor é quem está se torando todinho no final. Mas aí antes de a gente vem a refinaria, vem as distribuidoras, vem os impostos. A carga tributária já aumentou muito desde o início desse governo, que a gente estava isento dos impostos federais. Foram 70 centavos que foram adicionados de 2023 para cá, na gasolina. 70 centavos, Maxwell. só de imposto, Miguel. Uhum. E aí o ICMS também vem reajustando. A gente vai pagar R$ 1,47 num litro de gasolina de ICMS apenas por litro a partir do mês que vem, entendeu? A gente está tentando fazer o máximo de pergunta possível em cima da dúvida que geralmente o pessoal tem.
Eu tenho muitas perguntas. Mas eu volto. É isso que eu queria combinar com você. Eu tenho muitas perguntas e eu não tenho mais muito tempo. Tranquilo. A produção está pedindo, encerra, encerra, encerra. Eu sei que você que está aí do outro lado fez a pergunta, não sei se sua pergunta a gente não foi respondida ainda, mas eu queria combinar com ele para a gente, numa nova oportunidade, sei lá, semana que vem, na terça ou na quarta-feira, voltar, porque é o tempo eles comprarem de novo, o dólar já baixou e está mais barato, que a gente vai cobrar, já que o dólar baixou, e poder fazer as outras perguntas, gente. Tem muita pergunta. Eu acho que a gente poderia ficar aqui até à tarde conversando sobre isso. E é um assunto, Maxwell, que interessa a gente. E você não me convenceu ainda. Eu preciso que você me convença. Eu preciso estar inteirado do assunto, para que quando eu for discutir, eu falar assim, rapaz, mas é por isso, é por aquilo, é por isso, é por aquilo, e a gente tentar. Pode ser? Pode ser. Vamos construir isso junto, Miguel. Estou à sua disposição. De fato, é um tema que é muito delicado, envolve o bolso de todo mundo, inclusive do revendedor, mas o revendedor também precisa ser remunerado pela sua atividade, Miguel. O revendedor, tenha certeza, não é o vilão. Tá. Eu estou prometendo a vocês que a gente volta. Todas as perguntas que foram repassadas e que não foram a hoje vão entrar e Maxwell está aqui, se colocou à disposição, vai respondê-las. Então, deixa eu te agradecer por hoje. Estou à disposição. Eu costumo dizer, Miguel, que hoje o posto de combustível, ele é o motoqueiro do delivery. Então, se você pede uma pizza e ela chegou mais cara lá, a culpa não é do motoqueiro. Pode ter sido a farinha que subiu, pode ter sido a energia que aumentou, pode ter sido N razões que tornou a pizza mais cara. Mas o motoqueiro, ele só fez a entrega. Tá. A gente vai conversar mais.